Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Prefeitura confirma para esta semana o início da reestruturação das linhas de ônibus no centro. Os passageiros que vêm da Zona Oeste e da Zona Norte vão poder parar em pontos que serão criados na rodoviária, na Candelária ou na Central. A partir desses pontos, o acesso ao centro será feito pelo VLT. O jornalismo brasileiro de luto. Ricardo Boechat morre em acidente de helicóptero. E a Paraíso do Tuiuti prepara uma crítica aos políticos brasileiros, através do enredo que conta a história do bode ioiô. O bode ioiô vai dar muito o que falar ainda e no desfile o berro dele vai ser bem alto. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. O Câmara Rio Notícias de hoje começa falando sobre a reestruturação das linhas de ônibus no centro. A primeira etapa atinge as linhas das zonas Norte e Oeste, que não circularão mais pela Avenida Rio Branco. A mudança está sendo acompanhada por vereadores da Câmara Municipal. Após o prefeito anunciar o aumento das passagens de ônibus, a prefeitura divulga mais uma mudança para o transporte coletivo. A partir dessa semana começa o plano de reestruturação que vai reduzir o número dos veículos no centro da cidade. Essa alteração está relacionada à inauguração da linha 3 do VLT. Os passageiros que vêm da Zona Oeste e da Zona Norte vão poder parar em pontos que serão criados na rodoviária, na Candelária ou na Central. A partir desses pontos, o acesso ao centro será feito pelo VLT. De acordo com a prefeitura, o passageiro não vai ter nenhum custo adicional. A pessoa vai poder pegar 2 ônibus mais o VLT em um período de 2 horas e meia e pagar apenas uma passagem. Essa mesma nota também diz que os ônibus da Zona Sul e os intermunicipais não serão alterados nessa fase. A medida está relacionada ao contrato entre a Prefeitura e o VLT. Hoje, o sistema de bondes é deficitário, carregando cerca de 80 mil passageiros por dia. A previsão era de mais de 200 mil pessoas. Essa diferença, também segundo o contrato, precisa ser paga pela Prefeitura. A Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal acompanha essas mudanças. Morreu nesta segunda-feira o jornalista Ricardo Boechat. Vários políticos brasileiros lamentaram a morte do jornalista, vítima de um acidente de helicóptero. Ricardo Boechat morreu depois da queda de um helicóptero na rodovia Anhanguera, em São Paulo. O piloto Ronaldo Quatrucci, que tentava fazer um pouso forçado, também morreu. Imagens feitas logo depois do acidente mostravam os destroços da aeronave, muita fumaça e as chamas na rodovia. De acordo com testemunhas, o helicóptero ainda bateu num caminhão antes de cair. O motorista ficou ferido e foi socorrido pela concessionária que administra a rodovia. De acordo com imagens divulgadas na internet, Ricardo Boechat estava neste helicóptero, que se preparava para decolar em direção à capital paulista. Uma mulher que passava de moto na hora da queda ainda tentou ajudar as vítimas. Ela contou na delegacia que um homem conseguiu sair do helicóptero, mas que a aeronave caiu em cima dele. Este homem seria Ricardo Boechat. Ela chegou a ir até o helicóptero, mas foi afastada por um outro homem por causa do risco que ela corria de não sobreviver. O jornalista voltava de Campinas, onde participou de um evento. Em nota publicada na sua página no Facebook, o prefeito Marcelo Crivella lamentou a morte de Ricardo Boechat. Ele disse que com sua oratória dura e paixão pela verdade, o jornalista era um guerreiro que se esforçava por um país mais justo. A Força Aérea Brasileira já investiga o caso. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, informou que o processo está em fase inicial, com perícia do local do acidente, retirada de pedaços do helicóptero e coleta de depoimentos.
Ricardo Boechat tinha 66 anos e era um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. Atualmente, apresentava o Jornal da Band, era âncora na Band News FM e tinha uma coluna na revista Isto É. O jornalista era filho de um diplomata brasileiro e por isso nasceu na Argentina, onde o pai morava na época em que servia ao Ministério das Relações Exteriores. Ele começou a carreira no jornalismo na década de 70 e passou pelos jornais Diário de Notícias, O Globo, Jornal do Brasil, O Dia, O Estado de São Paulo, além da TV Globo. Ricardo Boechat ganhou 3 vezes o prêmio ESSO e é o recordista de vitórias no prêmio Comunique-se, que venceu em 3 categorias diferentes: âncora de rádio e TV e colunista de notícia. Em nota, o governador do Rio, Wilson Witzel, disse que lamenta profundamente a morte de Ricardo Boechat, que, segundo ele, era uma referência no jornalismo brasileiro com estilo único e um profissional insubstituível. Recebeu alta nesta segunda-feira uma das vítimas da tragédia no centro de treinamento do Flamengo. Dos 3 feridos, Cauã Emanuel foi o primeiro a deixar o hospital. Continuam internados Francisco Diogo e Jonathan Ventura. O incêndio em um alojamento no Ninho do Urubu provocou a morte de 10 atletas do Flamengo. E agora o nosso assunto é saúde. No Momento Saúde de hoje vamos falar sobre artrose. E eu converso agora com o Dr. Luiz Maurício. Doutor, o que é artrose? Para começar, eu vou fugir um pouquinho da tua pergunta, porque é uma pergunta que, apesar de estar relativamente correta, ela não está totalmente correta. Por quê? Nós aqui no Brasil, principalmente, nos referimos a essa doença durante muito tempo como artrose e é a forma com que ela normalmente é chamada comumente pelas pessoas. Existe hoje uma tendência da gente mudar o nome dessa doença. O termo correto hoje para essa doença é osteoartrite. Tá? Por que essa mudança? Quando a gente falava de artrose, a gente estava realçando um dos componentes da doença, que é o desgaste. E não há dúvida que um dos principais componentes dessa doença é o desgaste da articulação. Tá? Houve uma época que se achava que esse desgaste era essencialmente da cartilagem, que a doença era só da cartilagem. Por que se mudou? Primeiro porque se viu que é uma doença que não é só da cartilagem. O osso que fica perto da cartilagem, daí o ósteo do osteoartrite, também é afetado. E mais, é uma doença que não envolve só a cartilagem, ela envolve a articulação como um todo. Por isso que o termo mais correto para essa doença hoje é osteoartrite. Que exames são necessários para o diagnóstico? A gente até pode usar exame de imagem, mas tem que lembrar que quando a imagem está alterada é porque a doença já evoluiu, né? Então, infelizmente, a gente hoje não tem nenhum exame que dê um prognóstico, que seja um marcador, esse paciente vai ter uma forma mais agressiva ou não, né? Quando aparece alteração de imagem, é que a doença já teve uma evolução, não vou dizer mais grave, mas mais acentuada. Mas o diagnóstico é clínico, é uma dor, né? Com rigidez. Então, o paciente... É muito comum um paciente com artrose, ele está muito bem sentado, ele está muito bem deitado, e quando ele vai iniciar o movimento, esse é um momento que ele sente muita dor e às vezes fica preso. Em outras situações, a doença pode apresentar desgastes. Articulações que carregam peso, se elas estiverem submetidas a um peso excessivo, elas vão sentir. Então, é comum que a gente tenha artrose, osteoartrite, em joelho e na coxa femoral e na coluna de pacientes que estão com sobrepeso ou obesos. Quais os tipos de tratamento? Existem alguns tratamentos medicamentosos, né? Ainda de forma incipiente, que a gente pode usar também, né? É óbvio que um paciente que tenha um fator de sobrepeso ou de uso excessivo, ele dá um alívio a essa articulação, vai ajudar no tratamento, né? Essa é uma questão básica, né? Então, um paciente que está com artrose, artrite, principalmente, osteoartrite, principalmente no joelho, ele emagrecer, fortalecer a musculatura, às vezes até usar um apoio, aliás, isso é uma coisa importante para ser dita, né? Nossa sociedade ela tem um preconceito muito grande em relação a órteses, né? Uso de bengala, uso de muleta. A gente às vezes escuta até médico falando, eu vou tirar você dessa bengala. Eu acho isso um total absurdo. Um paciente que tem uma articulação
que está sobrecarregada e que está desgastada, a gente tirar aí um pouquinho desse desgaste, às vezes é chave para a pessoa conseguir viver muito bem. Em relação à prevenção, o que temos para a artrose? A atividade física como uma coisa bastante importante, evitar a sobrecarga e o trauma em articulações que estão acometidas, né? Acho que isso é muito importante. E mais, esquecer essa ideia que essa doença seja necessariamente progressiva, inexorável, incapacitante. Tem formas de doença que são assim, mas felizmente cada vez menos, talvez até porque a gente está conseguindo intervir mais precocemente e mais adequadamente. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada e até o próximo Momento Saúde. A Paraíso do Tuiuti promete repetir esse ano a irreverência de desfiles anteriores. A escola vai levar para a avenida um enredo sobre o bode ioiô, uma figura conhecida no Ceará. A ideia é fazer uma homenagem à cultura nordestina e, a partir daí, protestar contra a política brasileira. Depois de emocionar a avenida falando de escravidão, a vice-campeã do Carnaval de 2018, Paraíso do Tuiuti, vai contar uma história que parece ficção, mas é real. Em 1922, um bode chamado Ioiô foi eleito vereador de Fortaleza, no Ceará. É a partir desse fato que o enredo vai se desenvolvendo. O nosso convidado vai revelar como transformou o bode em personagem do Carnaval. Eu sou o Jaque Vasconcelos, carnavalesco da Paraíso do Tuiuti. O bode ioiô foi apresentado a mim por um grande amigo que é cearense, um jornalista chamado João Gustavo Melo. E ele me trouxe há uns 3 ou 4 anos. Eu estava na Paraíso do Tuiuti já fazendo um outro enredo sobre o Ceará, que era sobre o boi mansinho. Falava de um boi que tinha virado santo e tal, que era uma história muito deliciosa também. E ele resolveu me falar sobre o bode ioiô naquela época, porque achou que tinha a minha cara, que tinha a cara da escola e tal. Eu falei, poxa, Gustavo, beleza, eu adorei, mas eu acho que ainda não é o momento. Porque eu acredito que os enredos têm um momento de nascer. Eles dizem para você a hora certa de virem para a avenida, né? E o ioiô ficou guardado. A ideia de se fazer o ioiô ficou guardada. E depois do carnaval do ano passado, que nós tínhamos um enredo muito denso, eu falei, cara, a gente precisa de um enredo agora para dar uma relaxada. Eu acho que o ioiô está começando a berrar dentro da gaveta. Está na hora dele sair, ele está com vontade. Viajei para o Ceará, fiquei 3 dias lá no Ceará complementando a pesquisa prévia que eu já tinha feito aqui. E aí o ioiô se apresentou na minha frente. Eu conheci o ioiô assim, sabe, cara a cara. E aí eu percebi que a gente estava no caminho certo e que esse ano era o ano dele vir para a pista. O bode ioiô serve como uma brincadeira de reflexão, né? Ele ter sido votado isso lá em 1922 já é como forma de protesto, uma forma de insatisfação das pessoas, mas é um protesto bem-humorado, é uma coisa que é muito nossa, que a gente não pode perder. Mesmo nesses tempos de tanta intolerância, de tanta raiva das pessoas, a gente não pode esquecer que isso é o que faz o povo brasileiro ser tão legal. O bode ioiô vai dar muito o que falar ainda e no desfile o berro dele vai ser bem alto.
O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.